Você já estava brincando no quintal, num dia de sol, e de repente o céu começou a ficar cinza? As nuvens, que antes pareciam algodão doce, ficaram escuras e grandonas, como se tivessem comido muito feijão. E então, plim, 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 começam a cair as primeiras gotinhas de chuva. Às vezes, essa chuvinha vira um temporal, com um barulho enorme que faz até o chão tremer. O trovão. É um verdadeiro espetáculo da natureza, cheio de luzes e sons, que pode parecer um pouquinho assustador, mas que é super interessante e muito importante para o nosso planeta. Mas por que isso acontece? Será que alguém lá em cima abre uma torneira gigante? Ou será que as nuvens são balões cheios de água que estouram? As perguntas são ótimas e as respostas são ainda mais legais. A chuva e o trovão não acontecem por mágica, mas por causa de uma grande aventura que a água faz todos os dias. É uma viagem que começa bem aqui embaixo, na terra, sobe até o céu e depois volta para nos dar um banho refrescante. É um círculo que nunca para, como uma roda gigante de gotinhas de água. Imagine que o sol é como um grande secador de cabelo apontado para a terra. Ele esquenta a água dos rios, dos lagos, dos mares e até daquela pocinha que ficou na rua depois da última chuva. O sol também esquenta as folhas das árvores e a grama molhada. Esse calorzinho gostoso faz a água se transformar num vaporzinho invisível, tão leve que começa a subir, subir e subir, como se fosse um balão mágico que ninguém consegue ver. É o começo de toda a mágica que acontece lá no alto, no céu azul. Essa curiosidade de saber de onde vem a chuva e por que o céu faz tanto barulho é algo que todo mundo tem, sabia? Desde os tempos dos nossos avós, as pessoas olham para o céu e se perguntam sobre esses mistérios. Hoje, vamos desvendar juntos cada pedacinho dessa história. Vamos descobrir como uma simples gotinha de água vira uma nuvem fofinha, como essa nuvem resolve fazer chover e por que, às vezes, ela decide fazer um show de luzes e sons com relâmpagos e trovões. Prepare-se para virar um detetive do tempo. A primeira parte da nossa aventura começa com o sol. Lembra do vaporzinho de água invisível que sobe? Esse processo tem um nome chique: evaporação. É a mesma coisa que acontece quando a mamãe está cozinhando e sai aquele vapor da panela de macarrão. Ou quando você toma um banho bem quentinho e o espelho do banheiro fica todo embaçado. A água esquenta, vira vapor e sobe. Ela viaja para o alto, bem alto no céu, onde o ar é muito mais frio. É como se as gotinhas estivessem subindo uma montanha muito, muito alta, onde sempre faz um friozinho na barriga. Lá no alto, o vapor de água encontra esse ar gelado. E o que acontece quando o quentinho encontra o gelado? Pense na garrafa de água gelada que você tira da geladeira. Logo, ela fica toda molhada por fora, não é? Isso acontece porque o vapor de água que está no ar encosta na garrafa fria e vira gotinhas de novo. Com as nuvens é a mesma coisa. O vaporzinho sobe, encontra o ar frio lá em cima e se transforma em milhões e milhões de gotinhas minúsculas, tão pequenas que flutuam no ar, todas juntinhas. Essas milhões de gotinhas minúsculas, todas abraçadas lá no céu, formam as nuvens que a gente vê. No começo, elas são branquinhas e leves, como flocos de algodão. Mas a viagem do vapor não para. Mais e mais vapor de água continua subindo e se juntando à nuvem. As gotinhas começam a se encontrar, a dar as mãos e a formar gotas maiores e mais pesadas. É como se elas estivessem numa festa e fossem se juntando em grupinhos cada vez maiores para dançar. A nuvem vai ficando cheia, gordinha e mais escura. Quando as gotas de água dentro da nuvem ficam muito grandes e pesadas, a nuvem não aguenta mais segurar. É como encher demais uma bexiga com água. Uma hora ela estoura. As gotas então despencam lá de cima. E isso é a chuva. Elas caem de volta na terra, enchendo os rios,
molhando as plantas e formando as poças para a gente pular no dia seguinte. E assim, a viagem da gotinha de água recomeça, pronta para evaporar e subir tudo de novo. É o ciclo da água, que garante a vida no nosso planeta. Mas e quando a chuva vem com aquele show de luzes e barulhos? Isso acontece dentro de nuvens especiais, muito grandes e cheias de energia, chamadas nuvens de tempestade. Dentro delas, as coisas são bem agitadas. As gotinhas de água e os pedacinhos de gelo que se formam lá no alto ficam subindo e descendo muito rápido, levados por ventos fortes. É como se fosse um liquidificador gigante. Esse esfrega-esfrega todo lá dentro cria uma coisa chamada eletricidade, a mesma que acende a luz da sua casa, mas de um jeito natural. Essa eletricidade fica separada dentro da nuvem. Uma parte da nuvem fica com carga positiva e a outra parte com carga negativa, como os dois lados de uma pilha. Quando essas cargas ficam muito fortes, elas precisam se encontrar. E aí, zás! A eletricidade pula de uma parte da nuvem para a outra, ou da nuvem para o chão. Esse pulo é um raio de luz super quente e brilhante. Esse clarão que a gente vê no céu é o relâmpago. É um flash de luz tão poderoso que ilumina tudo ao redor por um instante, como uma foto gigante. Agora, e o barulho? De onde vem o trovão? Lembra que o relâmpago é super quente? Ele é mais quente que a superfície do Sol. Quando ele corta o ar, ele esquenta o ar ao seu redor de forma muito rápida. O ar quente se expande, ou seja, ele cresce de repente, empurrando o ar frio que estava em volta. Esse empurrão é tão forte e rápido que cria uma onda de som gigantesca. Esse barulhão que a gente ouve é o trovão, é o som da explosão do ar sendo empurrado pelo relâmpago. Então, o relâmpago e o trovão são irmãos gêmeos, nascem exatamente no mesmo instante. O relâmpago é a luz, e o trovão é o som que essa luz provoca. Mas se eles acontecem juntos, por que a gente vê o relâmpago primeiro e só depois ouve o trovão? É uma curiosidade muito legal. É porque a luz é muito mais rápida que o som. A luz viaja na velocidade máxima, como um super-herói velocista. Já o som é mais tranquilo, como uma tartaruga apostando corrida com o coelho. Por isso, a luz do relâmpago chega aos nossos olhos quase na mesma hora, mas o som do trovão demora um pouquinho mais para chegar aos nossos ouvidos. Quer saber um truque para descobrir se a tempestade está perto ou longe? É a brincadeira de contar os segundos. Quando você vir o clarão do relâmpago, comece a contar devagar. 1, 2, 3, até ouvir o barulho do trovão. Para cada 3 segundos que você contar, a tempestade está a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Se você contar até 6, ela está a 2 quilômetros. Se você vê o raio e ouve o trovão quase ao mesmo tempo, quer dizer que a tempestade está bem em cima da sua cabeça. É hora de se proteger. As tempestades, apesar de parecerem bravas, são muito importantes. A chuva que elas trazem rega as plantações, enche nossos reservatórios de água e limpa o ar que a gente respira. Os relâmpagos também têm um papel secreto. Eles ajudam a fertilizar o solo, sabia? A energia do raio transforma o nitrogênio do ar em uma forma que as plantas conseguem usar como alimento. Então, da próxima vez que vir uma tempestade, lembre-se que ela também está ajudando as plantinhas a crescerem fortes e saudáveis, como um superadubo que cai do céu. Mas, mesmo sendo importantes, as tempestades exigem cuidado. A regra número 1 é: se ouvir um trovão, corra para um lugar fechado. O melhor lugar para ficar é dentro de casa, de um prédio ou de um carro, sempre com as janelas fechadas. É importante evitar lugares abertos, como campos de futebol, praias ou piscinas. Ficar embaixo de árvores também é muito perigoso, porque os raios gostam de atingir as coisas mais altas. Então, a árvore pode ser um alvo,
e não um abrigo seguro como parece. Dentro de casa, também é bom tomar alguns cuidados simples. Fique longe de janelas e portas de metal. Evite usar o telefone com fio, tomar banho ou mexer em aparelhos elétricos ligados na tomada, como o videogame ou a televisão. O melhor a fazer é esperar a tempestade passar. Que tal aproveitar para ler um livro, desenhar ou brincar de um jogo de tabuleiro com a sua família? Assim, você fica seguro, se diverte e quando a chuva passar, o sol volta a brilhar e o ar fica limpinho e cheiroso, pronto para novas brincadeiras lá fora.